Vocês já sabem quem é a UP. Ela está dentro do universo de bem-estar. Tem o primeiro cartão de bem-estar do Brasil, com mais de 10 benefícios dentro dele, para vocês administrarem de forma facinho e com tranquilidade. E eu queria que a Pri começasse, mas me respondendo uma pergunta. Qual? Pri, quais são os passos para uma mulher que quer ser promovida? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer óbvia, mas a gente precisa falar isso sempre. Primeiro, achar que a gente tem espaço naquele lugar, que a gente merece aquele lugar, que eu sou capaz de fazer esse movimento. Depois, a segunda coisa é a gente focar no nosso posicionamento. Eu não preciso ter um crachá no peito para ser líder. A gente já começa a ter a mentalidade, a gente já começa a ter o posicionamento, ter essa fala. E segundo, se a gente puder, a gente encontrar parceiros nessa jornada. Pessoas que possam patrocinar os meus espaços. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu estou sentada aqui hoje porque alguém me patrocinou. Alguém lembrou de mim e falou assim, ó, traz aquilo para esse processo. Respondeu minha pergunta. Tem algum líder aqui? Alguém que quer ser líder aqui? Boa. A Maria quer muito. Só antes da gente começar, aqui no nosso fone de ouvido, do lado esquerdo, vocês conseguem mexer no volume. Então, se estiver muito alto, vocês conseguem abaixar. Se estiver muito baixo, vocês conseguem aumentar, tá bom? Pri, é com todo o seu palco. Agora que ela me deu a chance, se preparem, porque a gente vai fazer trocas aqui. É muito, muito legal. Ela já se antecipou e fez a minha pergunta, né? Alguém aqui é líder? Eu vou dizer que eu sou líder, porque eu sou líder do meu negócio, né? A gente também, então, algumas já são. E quem ainda não é, de repente está num cargo de analista e deseja assumir um cargo de liderança? Será que tem alguém? De repente lá no YouTube tem alguém querendo fazer esse movimento. E antes de eu começar aqui essa nossa palestra, eu quero fazer um combinado com vocês, porque feedback para mim é sempre muito importante. Toda vez que eu disser alguma coisa que fala, putz, é isso, que foi interessante, que foi um site legal, você bate palma, ok? Não precisa ficar só chateada se só você bater palma. E eu também não vou ficar chateada se não tiver palma nenhuma. Isso é feedback para mim, para que eu possa melhorar esse nosso encontro que está tendo aqui hoje, tá? E quando a Mari me convidou para a gente falar sobre liderança, a primeira coisa que eu fui pensar foi na solidão de quando a gente é líder, né? Porque o mercado não prepara a gente para isso. E é muito estranho eu falar sobre isso, porque quando a gente está numa cadeira de liderança, o certo, se a gente está naquela mesa, não era para ser solitário, era para ser colaborativo, era para ser compartilhado dentro daquele momento. Mas nós, enquanto mulheres, aí eu nem vou fazer o recorte de mulher preta, eu vou fazer só de gênero, a gente não é vista ainda pelo mercado com aquela que pode entregar, né? Mais cedo eu estava falando com a Cleiry, que encontrei ela presencialmente hoje, em que eu falei que quando um homem é promovido, e aqui eu não estou falando mal dos homens, tá? Os homens precisam ser nossos aliados. Quando o homem é promovido, ele vem com um selo de qualidade, mesmo que ele não tenha entregue nada. Nadinho. Mas alguém vai falar, esse é o cara. Ele vai entregar tudo, milhões. A gente, quando é promovida, já entregou 200%, fez todo um trabalho, mesmo não tendo encargo, e tem sempre alguém que está falando assim, será? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir entregar o resultado? Então a gente tem sempre esse selinho de desconfiança nas costas. Eu fui líder durante 15 anos e foi bem solitário para mim, tá? E eu sempre me questionei por que esse espaço que eu sonhei estar, porque eu queria ser líder, eu queria gerenciar pessoas, eu tinha esse sentimento de solidão, né, em que a gente tem aí. Mas como nós, mulheres, sempre precisamos ficar embasadas entre fatos e dados, eu trouxe aqui alguns dados e, gente, eu vou ler no celular, porque eu estou chegando na menopausa. E aí a minha cabeça é nada. Mas antes de falar esses dados, eu queria me apresentar, que eu percebi que eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Priscila Couto, eu sou mãe, carioca, avó, capricorniana, e aprendam a se apresentar contando primeiro o que faz sentido na vida de vocês. E não é os títulos.
Eu fui eleita uma das melhores, uma das maiores autoridades em carreira no Brasil pelo LinkedIn, onde eu ganhei o título de Top Voice. Sou palestrante, sou o que o mercado chama de HR Influencer, podcaster, especialista em carreira feminina e liderança, por enquanto. E mais alguma coisa que vier aí nesse decorrer. Mas voltando aos dados, trouxe aqui com os dados para vocês entenderem a realidade do nosso cenário hoje. Apenas 5% das empresas brasileiras têm mulheres na Previdência. Não sou eu que estou dizendo, não. É o IBGE, tá? Se você ainda não se convenceu, eu vou trazer um outro número. 72% das líderes se sentem isoladas, segundo a Harvard. Essa sensação de que eu estou sozinha naquela mesa. E as mulheres, elas têm 2 vezes mais dificuldade de encontrar mentores do que os homens, tá? E patrocinadores é 0, ok? E quando a gente encontra mentor, e por isso que eu sou especialista em carreira e sou mentora, os homens, eles vêm, na verdade, mentorar a gente e querem quase que reduzir a nossa autenticidade. Voz, comunicação, jeito, todo esse movimento. E esses movimentos, já que a gente não encontra mulheres na liderança, o que a gente faz? A gente modela os homens que já estão no poder. Vocês concordam? Eu modelei vários chefes e tive a sorte de ter chefes incríveis. E nem sempre a gente sabe que é assim. Só que quando a gente repete esses mesmos modelos, atitude e estereótipos, a gente é censurada. Porque funciona para os homens, mas não funcionam para a gente. Muito obrigada! E a gente começa, às vezes, a viver microagressões. E elas são bem sutis, normalmente disfarçadas de brincadeiras, ok? Um risinho, alguém, de repente, falando, tá chateada, tá estressada, tá estupendo, né? E essas coisas que vão acontecendo, e eu gosto sempre de devolver o desconforto. Eu falo, por que você está falando isso? Não entendi. Aí a pessoa fica extremamente sem graça, entendeu? E tá tudo bem. Eu saio linda, bela e faceira para isso. Eu separei aqui para você, já que a gente está falando de solidão, 3 fases da solidão. Primeiro é uma que eu já falei, da representatividade, tá? Nós, enquanto mulheres, se eu não vejo ninguém sentada na cadeira igual a mim, eu me sinto, às vezes, muda, silenciada. Porque tenho medo, e a Tabata falou isso um pouco mais cedo, de será que eu vou falar, alguém vai me julgar? O que elas vão pensar disso que eu estou falando? Ou ainda, será que eu vou ter espaço para fazer essa troca? Então a gente tem esse silêncio da representatividade. Ontem, eu não sei se vocês conhecem, eu fui no lançamento do livro da Adriana Lima. Ela é especialista em cultura, é top voice de saúde mental, e ela lançou o livro ontem, Mercado Antirracista, Mercado Corporativo Antirracista. E ela falou sobre isso, que durante muitos anos ela foi a única mulher nas mesas de decisões. E ela ainda é até hoje com algumas empresas que ela trabalha como consultora. Então a gente encontra essa solidão. E aí a segunda solidão é a política. É difícil para a gente fazer networking. Vocês sentem dificuldade de ter às vezes aliados para alguns projetos que vocês querem fazer e vocês sentem dificuldade de fazer networking? Eu às vezes sinto. E sabe por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, isso vira um campo minado. As pessoas podem confundir a minha simpatia. Elas podem confundir o meu sorriso dentro desse processo, né? Então a gente acaba ficando um pouquinho mais retraída para fazer networking, tá? E aqui eu tô falando tanto homem como mulheres, porque se eu tô fazendo contato com uma moça, uma mulher, em que às vezes eu tenho a ideia que ela pode ser muito mais poderosa do que eu, a gente se sente inferior, né? E se eu vou fazer com um homem, eu sempre fico naquela linha de que quero que ele não me interprete mal dentro do que a gente está conversando. E aí tem a segunda solidão, que é emocional. Gente, a solidão emocional é a mais dolorida. A solidão emocional, ela está dentro do medo, ela está no julgamento,
ela está numa solidão exacerbada, ela está em todos os problemas que a gente tem de toda a nossa vida, nessa jornada dupla, tripla que a gente tem, em que se a gente dividir com uma liderança masculina, ele não consegue entender. Né? Eu encontrei aqui uma conexão que ela falou assim, ontem eu surtei. Eu falei, calma amiga, o que aconteceu? E assim, eu falo disso em casa, tá? Às vezes eu tenho algumas trocas com meu marido que ele fala, não sei por que você tá assim. Qual o problema disso? A gente quer quase matar, né? Quem a gente tem em casa. E aqui, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente é líder, a gente não é super-herói. Concorda? Eu sou só alguém que pensa estrategicamente, de um jeito diferente. Tenho habilidades, talentos diferentes, mas no final a gente não é herói. A gente sofre, a gente tem problema para tomar decisão, a gente tem receio, a gente não sabe tudo. E como a gente quer pensar que somos uma fortaleza, ainda nós mulheres, por quê? Eu não quero me mostrar fraca. E aí eu não vou pedir ajuda. Né? Para quem eu pediria? Para uma outra mulher que eu sei que ela vai me entender. Mas se eu sou a única, o que eu faço? Eu me calo. E aí quando eu calo eu sofro. Então a gente tem 3 fases daí da solidão que pode ser que talvez a gente passe por todas ou a gente só tem a última que gera mais impacto dentro do universo ali que a gente vive, tá? E aí eu separei aqui, tá bom Priscila, você já falou, explicou, mas como é que eu faço essa virada? Como eu mudo esse cenário? Né? Como é que eu faço esse movimento de mudança? E a primeira coisa que fez sentido para mim, e eu trouxe aqui para vocês, foi o seguinte. Eu estive à frente do mercado corporativo por 17 anos. E eu fui mandada embora pela primeira vez na vida aos 40 anos, depois de 16 anos de empresa. Eu perdi a minha identidade. Tirei o crachá. Meu crachá estava no peito. No momento que eu tirei, é como se minha pele saísse junto. O que sobra? Sobra nada. Eu acordei na segunda-feira e falei assim, o que eu faço hoje? Há 16 anos era a mesma sequência. E deixar as filhas no colégio, trabalhar. E aí? Eu senti medo, eu senti vergonha, eu tinha inveja dos meus amigos que trabalhavam. E recentemente, assim que eu fui mandada embora, eu fui fazer matrícula da minha filha no colégio, a moça falou assim, qual o seu cargo? Eu falei, não tenho nenhum, né? Ela tá desempregada. Gente, doeu aqui, ó. A lágrima escorreu. Aí meu marido me colocou de lado e falou, deixa que eu resolvo. E por que eu tô contando isso para vocês? Eu tô aqui porque eu me reinventei. Eu entendi que o conhecimento que eu tinha, ele não cabia apenas em um único CNPJ. E isso não foi da noite pro dia. Eu tive que me entender quanto profissional. Eu tive que me entender como mulher. Eu tive que superar meus medos. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer o que eu estou fazendo hoje era o meu maior defeito. Eu tinha pavor. Fazer vídeo, fazer reunião de apresentação. Mas eu tive um líder que ele falou assim, um dia tu vai precisar disso. Então pode reclamar o quanto você quiser. Tu vai fazer. E quando eu lancei um livro, eu escrevi um livro em coautoria. Quando eu lancei o livro há uns 2 anos atrás, ele falou, não falei? Você ia precisar, mulher. Então eu estou aqui, eu transformei o meu maior defeito no meu maior talento hoje. Mas o que fez tudo eu ter a minha consultoria, eu conquistar todo esse projeto? Ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio, gente, muitas vezes ele não vem da família. A minha família me apoiou. Eu acho que eles nem sabiam o que eu ia fazer. Eu sentei e falei, não vou voltar para o mercado, vou ajudar pessoas que foram desligadas como eu a voltar para o mercado. Aí meu marido fez assim. A minha filha falou, tá bom. E foi. Obviamente eu tinha uma segurança de uma rescisão que me deixava confortável se o negócio não desse certo, ok? Então isso já tira um peso das minhas costas. Então eu tive uma rede de apoio familiar e tive uma rede de apoio de pessoas que estavam à minha volta. Hoje eu tenho um grupo, vou falar aqui alguns nomes, Dalva Correia e Bruno Duarte, que vocês devem conhecer, poucos de vocês. E quando o bicho pega é lá pro cocô. Aquele dia que eu acordo mal, aquele dia que eu acho que eu sou nada na vida,
que não vai dar certo as coisas, eu uso essa rede de apoio. A segunda coisa que fez sentido para mim é eu buscar mentorias com mulheres, ok? Porque elas que iam entender minha dor. Elas que iam entender quando eu falasse que o meu cansaço não era físico, mas que ele era mental. Era ela que ia entender e falar assim, poxa, mas eu não consigo me posicionar numa reunião porque eu tenho medo. Você tem medo de quê? Porque a gente sempre pensa as piores coisas, né? Não sei se vocês já pensaram em alguma vez, se eu levantar minha mão nessa reunião e der a minha opinião, o que pode acontecer? As pessoas podem não querer te ouvir, as pessoas podem te julgar, porque a nossa mente vai levar para esse espaço. Mas se for diferente, se elas falarem, fala, quero te ouvir, troca aí ali, o que você está pensando? Poxa, isso é interessante. Legal. Vou querer conversar isso com você. A gente nunca leva para esse movimento. Então eu tive que ter mentores para quê? Para primeiro acelerar esse processo, porque eles já tinham errado. E eu erraria, mas erraria menos dentro desse processo. E quando as coisas acontecessem, eu falava, ok, beleza, aconteceu, vamos seguir pelo caminho. Porque eu não sei se a vida de vocês foi fácil, gente. A minha foi não de cabo a rabo. A minha foi não o tempo todo. E hoje eu estava conversando com alguém, estava conversando com a Betinha. Eu falei, Betinha, é meter o pé na porta e abrir. Se abrir, ótimo. Se não abrir, falar, beleza, vamos meter pé na porta de outro. É esse movimento, tá? Então a virada, apoio, que às vezes pode não ser familiar, a mentoria, ok? Dentro desse movimento, esqueci a outra. Calma aí. Olha eu aqui fazendo vergonha. Jesus. Outra coisa também, espaços seguros. Se vocês não fazem mentoria, terapia, façam. Terapia deve fazer parte, né, olha lá, ali, a terapeuta ali, olha lá. Ali, ela ali, ó. Façam. Porque a gente precisa ter um espaço seguro para a gente fazer essa troca. E uma outra coisa, gente, é autocuidado. A gente precisa se livrar dos BOs que a gente tem, das amarras que a gente carrega, de mochilas que não são nossas. Se a gente for olhar para a vida, às vezes a gente está repetindo ciclos que não são nossos, movimentos que não são meus. E eu aprendi a duras penas ano passado, quando eu caí, sofri um acidente, quebrei o braço, eu decidi que eu nunca mais me coloco desconfortável para deixar ninguém confortável. Pode ser para minha neta, que é uma menina linda que vai fazer 3 anos de idade. Ou pode ser até para o meu marido. Mas eu venho primeiro. Então, cuidar de liderança, ser uma boa líder, é saber primeiro gerenciar o que a gente está sentindo. O que faz sentido para a gente ou não, qual é a minha prioridade, fazer gestão do meu tempo, de como eu estou cuidando do meu corpo. Porque isso daqui, se a mente não estiver boa, acabou. A gente não consegue fazer as coisas, tá? E aí eu queria que vocês fizessem uma coisa. É um momento que vocês vão pegar o celular e vão fazer o seguinte. Se você tivesse que criar agora um grupo de apoio, quem seriam essas pessoas? Anota. Nome de 2 ou 3 pessoas, que se você já não tiver um grupo no WhatsApp para quando você precisa, você vai construir a partir daqui, quando vocês acabarem. E pode dizer, olha, eu estava assistindo a palestra da Priscila e ela pediu para a gente criar esse grupo aqui de apoio quando a gente quiser desabafar. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, para a gente poder fechar. A liderança é um lugar que talvez você sonhe, como eu sonhava. Mas ela não precisa ser um lugar solitário e nem de silêncio. Talvez seja silencioso hoje porque você é só uma. Mas se eu tenho o poder da caneta, quantas outras eu posso trazer junto? Hoje essa cadeira está aqui, ó, sozinha. Mas aí ela pode juntar aqui. E a gente pode ter aqui, ó, uma mesa. Eu nem sei quantas mulheres a gente tem aqui hoje. Acho que já passou de 50 pela quantidade dos fones. Aqui é um somatório de uma mesa de mulheres fortes, potentes,
que desejam fazer resultados, que querem fazer negócios e que querem trazer outras mulheres com a gente. Então é esse movimento que a gente precisa construir. A solidão, ela vai acabar rápida? Não, não vai. Porque infelizmente a gente bate num teto de vidro que a gente chega até uma posição talvez de especialista, mas lá não consegue crescer. Mas se uma já abre espaço, é possível para as outras. E aí a gente vai incentivando essas outras mulheres que querem fazer esse movimento. Ok? Quem está comigo nesse jogo? Ótimo. Vocês foram incríveis. Obrigada. Primi fala. Dê uma dica de como criar relacionamento ali dentro do LinkedIn para essas mulheres se destacarem. Aí é minha casa. Aí é o meu escritório de negócios. Primeiro, não se preocupe se alguém não vai te responder. Eu digo para vocês que hoje eu sou 80% do tempo ignorada. Ignorada, gente. Eu tenho mais de 90 mil seguidores. Eu sou top voice. Eu mando mensagem inbox para as pessoas. 80% ignorada. Então não pensem que eu vou ser julgada. Porque pensa o seguinte, você não vai escrever nenhuma besteira. Igual no trabalho, né? Você não vai fazer besteira. Então assim, pense em como você quer ser vista no LinkedIn. Comece a criar conteúdo sobre isso. E pense quem são as pessoas em que você pode se relacionar em prol do teu objetivo. Se eu estou buscando emprego, recrutadores, pessoas da minha área. Se eu quero fazer negócio, as pessoas que vão me contratar. E crie uma cadência de mensagem. Não chega pedindo, não. Pelo amor de Deus, faz vergonha. Tá? Não chega pedindo. Faz contato com a pessoa, diz o que gostou. Eu vou dizer uma tática que eu faço com algumas mulheres. Eu vou lá e elogio o cabelo, porque olha, tem cada mulher cacheada, maravilhosa naquele LinkedIn. E a primeira coisa que eu falo, nega, que cabelo lindo. Quebrou a barreira. Acabou. Então a gente abre esse espaço. Ignorou? Beleza, vou para outra. Vou fazendo esse processo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mamãe e vovó já falava sobre isso. E é uma realidade. E aí você começa a ser vista, começa a criar conteúdo dentro desse processo. E aí tem um momento que ninguém te ignora mais. Porque ela começa a saber quem você é. Já viu o teu conteúdo, viu em que espaços você está sentando, que mesas a gente está sentando. Talvez eu postar amanhã que eu estiver aqui palestrando no UpTalks, os 80% que me ignoraram vão me responder, gente. É isso. É assim que a gente constrói relacionamento lá. Gente, eu ouvi muito isso já dentro do nosso podcast, o UpTalkings, disponível no YouTube para quem quiser ouvir. E criei coragem, fiz uma newsletter. Show. Falei, gente, ninguém vai curtir isso, mas eu vou escrever. Quantos Aí assinantes? Já comecei com o nome. Qual o nome? Opiniões que ninguém se importa. Amei. Porque eu pensei, ninguém se importa com a minha opinião sobre alguma coisa. Eu assinaria só de curiosidade para falar o que essa mulher tá falando. Entendeu? Trago ali fofoca dos famosos, dia a dia ali, junto com o universo de marketing. Comecei, quantas pessoas curtiram? 12. Mas foram 12 que sempre curtem, então tamo aí. Sim, acabou. Você já manda pro parente também. Existe uma audiência muito silenciosa. Teve uma moça que me homenageou no TCC e ela nunca fez nenhum tipo de interação comigo. Ela homenageou 2 pessoas, eu e Flávia Gamoná. Quando ela mostrou, eu falei, não, você não está colocando Flávia Gamoná e eu no mesmo... Não, o slide até pesa. Não dá para botar no mesmo pedestal. E ela homenageou e ela nunca fez nenhuma troca comigo, mas ela falou, eu consumo o teu conteúdo, eu te modelo. A Beth falou hoje, eu falei, mulher, você falou, vou fazer. Ok, tá beleza. Então tem muita essa audiência silenciosa. E, gente, todo mundo começou do zero. Quem que começou? Começou? Só que foi herdeiro. Eu fiquei chocada com os números, porque a gente tem ali 300 seguidores, ok. Fui analisar quem eram esses seguidores. Tinha CEO. Falei, gente, não pode ser. Mas é essa a realidade. Então, assim, a gente precisa começar de baixo, né? Começar de pouquinho em pouquinho, fazer com que as pessoas nos conheçam. Esse título já dá curiosidade. Eu ia assinar e falar, você está falando o que é isso? O que é esse movimento? Então, esse movimento vai construindo na pessoa. E aprendam a vender quem você conhece. Sabe que alguém é boa no que faz? Fala, ó, conheça essa pessoa, fulano é bom. Sabe, não sei o que, eu indico essa pessoa aqui. Esse é o movimento. Assim, eu tenho um grupo de mulheres que alguém fala assim, você pode me ajudar? Não é, Dona Milena?
Você pode me ajudar com alguma coisa? Eu falei assim, me dá 5 minutos. Ligo o bate-sinal e daqui a pouco vem todo mundo, escolhe aí quem você quiser. Então a gente precisa construir esses movimentos. Sabe por quê? Porque os homens são aliados. Os homens falam de negócio o tempo todo, no futebol, na sinuca, eles são aliados. Aí a gente, quando vai conversar, a gente vai falar sobre o quê? Sobre cuidado. Porque a nossa educação é só de cuidado. Não tem problema falar sobre esse assunto. Mas e falar da carreira? E falar do parceiro que você está buscando? E falar do cargo que de repente que você atingiu? Uma dificuldade que você está tendo. Então a gente precisa construir esse movimento. Sabe que eu tenho uma reflexão sobre isso? Fala. Senta aqui, amiga. Divide aqui. Vou sentar aqui. Gente, eu vou ficar batendo papo com ela hoje aqui. Não vai ter cerveja, vai ter nosso bate-papo. Ah, eu nem bebo cerveja, que droga. Eu também não, então é isso. Mas eu dei um treinamento para os upperfluencers ali e fui criada pensando, você é substituível. Sempre vai existir alguém melhor que você. Quando a gente é demitido, principalmente é um reflexo que a gente tem. Sim. A empresa te substitui fácil. Então você é substituível. Mas aí eu tava treinando eles e eu pensei, fiquei refletindo nisso na terapia. Então já procurem ali a terapeuta. O que é meu que ninguém pode me tirar? E é a autenticidade. É o seu jeito. Ok, você é substituível. Alguém pode sim ser melhor que você em alguma coisa. Sempre. Alguém pode sim. Sempre vai ter. Mas igual você, com o seu jeitinho, com a sua essência, não vai. Não vai, não vai. Eu vou dizer uma coisa pra você. Sempre quando eu converso com alguém, se eu tiver que abrir meu negócio de como eu faço, eu vou abrir pra qualquer um. Mas como é que você faz? Eu falo, senta aí, tá com tempo? Eu faço assim, 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 assado. Aí a pessoa fala assim, mas você conta tudo. Ela vai copiar. Eu falei, não vai, amor. Ela vai fazer do jeito dela. Eu não tenho concorrente. Ninguém faz igual do que eu faço. Ninguém tem o jeitinho carioca. Ninguém tem a risada. Ninguém tem a brincadeira. Não tem. Então não tem por que a gente não dividir essa rivalidade feminina que às vezes criam. A gente precisa sair desse estereótipo. Entrega. Conhecimento bom é para ser compartilhado, gente. O que a pessoa vai fazer com aquilo é outra história. Acabou, não faz diferença. E aí entra essa questão, qual é o meu diferencial? O meu diferencial hoje é ter um perfil comunicador. Se você fala assim, Priscila, grava um vídeo pra mim, eu falo, o que você quer que eu fale? Ela vai falar, eu falei, tá bom, ok, beleza, vamos ali, vamos gravar. Entendeu? Então, essa é a minha facilidade. A tua pode ser o quê? Pode ser atuar com uma planilha, pode ser ter uma capacidade analítica grande, pode ter uma visão sistêmica. Você pode ser boa ali em TI, você pode ser boa em aplicativo, você pode ser boa em internet. Cada um é boa de um jeito. Só que aí bate no autoconhecimento, né? Reconhecer. E aí é um papo para uma outra conversa que a gente precisa ter aqui hoje. Sabe o que eu aprendi? A gente não é o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa maternidade. Estão ouvindo? Então. Então é isso. Só pra Ariela cortou ali. É. Que sabotaram? Te sabotaram. Amiga, tá me ouvindo? Acabou a bateria isso daí. Moço, troca, pelo amor de Deus. Vem, Eri. Não estão me ouvindo. Mas é isso daí. A gente não é mãe, a gente não é irmã, a gente não é funcionário. Eu falei, eu estou hoje mentora, mas amanhã eu posso pensar em uma outra coisa. Mas eu sou a Priscila Couto. Com todos os defeitos, talentos, tudo aí que a gente tem. Posso dar um presente? Mas, claro. Quero dar 2 presentes. Eu amo. Primeiro, dizer que daqui a 2 semanas eu vou abrir uma turma de mentoria. Então, se alguém tiver interesse de subir na próxima cadeira, me adiciona lá no LinkedIn, Priscila Couto, e manda Up Brasil, que eu vou saber que vocês estão aqui. E segundo, tem 2 fones que estão com adesivo colado. Procurem aí. Tem 2 fones que tem um adesivo colado. Como é esse adesivo? É um... Ai, gente, é um adesivo aqui. Um ali. Tem mais um. Tem mais um. Tem 2 É o fones seu? com a... Aí, ó, 2. Eu trouxe 2 livros. Aí. Mas vai estar autografado? Ter dedicatória? Não é meu. Mas tem que É das ter, minhas você deu editoras de presente. parceiras. Mas, obviamente, eu posso autografar. Não tem problema. Cadê? Ela veio primeiro. Mostra ali pra câmera só o livro. A Fórmula da Felicidade. Qual das duas ganha? Como um engenheiro do Google encontrou a equação do bem-estar e da alegria duradoura. Olha. Eu indico aqui ao vivo. Vem. Ana Carolina. Já foi... Gestora é o teu cargo?
Tu é esperta! Ana. Muito obrigada. Aqui, ó. Ana. Ali, ó. Você tem uma caneta ali? Caneta? Vira pra mim, por favor. E o outro, vem cá. Seja dona dos seus limites. Obrigada. Seja dona dos seus limites, tá? Aprenda a colocar borda na tua vida. Senão a gente fica muito com gente abusada. Tanto no trabalho, na vida, na família, com os amigos. Tá bom? Qual é o teu nome? É Bianca. Bianca. Muito obrigada, Bianca. Sucesso pra ti. Vamos tirar foto aqui. E vamos virar. Gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui. Querem ter fotos maravilhosas? Adiciona o Max no Instagram, tá? Ele é maravilhoso. Gente, que incrível isso, né? Eu não sou a Márcia sensitiva, mas esse fechamento hoje foi incrível. E amanhã eu tô aqui de novo, às 11 horas. Então, se as amigas não vieram hoje, não puderam, amanhã você convida pra gente estar aqui, tá bom? E amanhã Obrigada. tem mais palestra também. Tem. Vamos tirar uma foto todo mundo junto? O que você precisa? Eu vou pra lá e você fica aqui? O que você quer?